Olá, amigos agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais, público do IDAM. Eu sou Hélio Pontes, sou administrador de cooperativas e atualmente atuo na Gerência de Apoio à Organização de Produtores. Somos o órgão responsável pela assistência técnica e extensão rural no estado do Amazonas e temos um papel importante de levar informação a vocês. E no caso da minha especialidade, eu sou administrador com formação em cooperativas e eu gostaria de passar para vocês um pouco sobre o cooperativismo, né? O que é uma cooperativa, o que é cooperar, né? E quais são as diferenças aí entre uma cooperativa e uma associação, né? Bom, eu começo falando sobre esse assunto, falando sobre as 4 forças que existem na sociedade, que faz com que a gente se comporte em grupo, né? Qual é o nosso comportamento dentro da sociedade, tá? Existe 4 comportamentos: cooperação, a competição, a oposição e a acomodação, tá? Essas 4 forças que fazem com que a nossa sociedade esteja em um patamar de desenvolvimento, tá? As sociedades mais desenvolvidas têm a cooperação como a grande força em nosso comportamento. E o que é a cooperação? A cooperação é trabalhar junto, em torno de um objetivo comum, é um ajudando o outro para vencer os obstáculos, vencer os desafios da vida, de forma geral. A oposição é o conflito, é quando um não gosta do outro, é quando existem as brigas, as guerras, os conflitos. A competição é o contrário da cooperação. A competição é cada um por si, onde um ganha e os outros perdem. A acomodação, ela vem de um resultado de muitos conflitos ou muita competição, onde chega ao ponto onde a pessoa se cansa daquilo e se acomoda, né? Ou então esse comportamento predomina desde o início. A questão é que a diferença entre essas forças e o equilíbrio entre elas que vai mostrar a verdadeira união entre as pessoas, e isso pode levar a um desenvolvimento muito mais rápido, com muito mais racionalidade, com muito mais inteligência. Então, as comunidades, os grupos, as pessoas que trabalham de forma cooperativa, unidas, elas conseguem vencer os desafios da vida, do mercado, do trabalho, de uma forma muito mais fácil e muito mais inteligente, tá? E, de acordo com a evolução da humanidade, surgiu uma nova forma de administrar as organizações e de enfrentar o mercado, tá? Isso veio por meio do cooperativismo. O cooperativismo surgiu em um momento onde a sociedade precisava se unir para poder romper com esses obstáculos. Em 1844, na Inglaterra, na época da Revolução Industrial, surgiu a primeira cooperativa por meio de um processo de organização e de educação dessas pessoas, até que se juntaram e criaram uma cooperativa para poder escapar da fome, da miséria. Então essa necessidade da fome, a necessidade de ter uma melhor qualidade de vida, de segurança alimentar, gerou a constituição de uma primeira cooperativa que surgiu de modelo, onde os seus princípios de funcionamento, o seu estatuto de funcionamento, as suas regras seguem de exemplo para todas as cooperativas do mundo, serve de exemplo para a legislação das cooperativas, e em todo o mundo as cooperativas funcionam da mesma forma, tanto aqui no Amazonas, como lá no Japão, e nos Estados Unidos, na Europa, na África. Em todos esses lugares onde tem cooperativa, essa cooperativa segue os mesmos princípios de funcionamento. E é sobre esses princípios que a gente tem que ter o conhecimento de como que deve ser seguido, de como ele deve ser praticado, para que a cooperativa funcione como uma cooperativa, como foi preconizado pelos pioneiros do cooperativismo, como preconiza a lei do cooperativismo, e assim fazer com que a cooperativa seja realmente uma cooperativa de verdade, e aí ela possa mostrar todos os seus benefícios para os seus cooperados, para as pessoas que estão ali envolvidas e para também a sociedade em geral. Bom, o primeiro princípio do cooperativismo é a adesão voluntária e livre.
as cooperativas surgem de necessidades, tá? Necessidades em comum. Então, as pessoas se juntam umas com as outras e se sentem a mesma necessidade, cada um pensando e sentindo a mesma coisa, eles se juntam numa organização, num empreendimento, tá? Esse empreendimento, a base dele são as pessoas, e aí que a gente fala que a base de uma cooperativa é uma associação de pessoas. Então, a base de uma cooperativa é uma associação. Bom, essas pessoas elas vão se juntar em torno desse objetivo de forma voluntária e livre, com base em uma necessidade econômica, principalmente. Então, por ter essa necessidade econômica, isso engloba qualquer tipo de pessoa, se é homem ou mulher, se é preto ou branco, se é caboclo, se é índio, se é agricultor, se é pescador. O que interessa ali é o objetivo econômico. Então, se uma pessoa está dentro desse objetivo, ela é livre para aderir, por livre e espontânea vontade, e ela também é livre para sair. Então, a cooperativa é feita de pessoas que se juntam de forma voluntária e livre e que sentem a mesma necessidade, sem discriminação nenhuma, de raça, cor, idade, política, nenhum tipo de discriminação. Com base nisso, a Constituição brasileira, ela protege as cooperativas e associações com base nesse princípio, que é o princípio da livre adesão. Então, todo brasileiro é livre para se organizar, de acordo com a Constituição brasileira, em associações e cooperativas. E essa liberdade existe para constituir, para entrar e para sair. Bom, o segundo princípio do cooperativismo é a gestão democrática. Tá? A gestão democrática, ela é a base de funcionamento das cooperativas, é o mesmo princípio que segue a nossa sociedade. Né? Hoje nós temos a oportunidade, na época da eleição, de participar de uma grande assembleia e cada pessoa, cada cidadão brasileiro, não importa quem ele seja, rico ou pobre, preto ou branco ou índio, tá? Todos têm um voto nessa grande assembleia. E é assim que funciona também uma cooperativa e assim também funciona uma associação. É o princípio da gestão democrática. Essa gestão democrática, todas as pessoas que participam têm um voto, não importa a sua participação na questão financeira, não importa o tamanho da sua propriedade, da sua produção, todos têm um voto na tomada de decisão, todos têm o direito de votar e ser votado, que é se candidatar a cargos e poder participar da gestão da cooperativa. Então, as cooperativas elas são democráticas e são auto-administradas. A gente chama isso de autogestão. Bom, esse aí é o segundo princípio do cooperativismo, é uma característica das cooperativas e é também uma característica das associações. Seguindo a sequência dos princípios das cooperativas, nós vamos falar do terceiro princípio do cooperativismo, que é a participação econômica. Essa é uma das principais características das cooperativas. As cooperativas são as únicas organizações onde ela é, ao mesmo tempo, uma organização de pessoas como uma associação, mas também ela é um empreendimento econômico, ela é um negócio, tá? Um negócio inserido no mercado competitivo, onde se produz serviços e produtos e onde é exigido, né, toda a eficiência no processo de administração. Então, as cooperativas, elas precisam de ter esse lado econômico, o lado empreendedor. E é aí que surge o terceiro princípio, que é a participação econômica. As pessoas, quando vão constituir uma cooperativa, elas têm que entrar com a sua participação na sociedade, assim como acontece nas empresas mercantis, as empresas, né, capitalistas. Só que as cooperativas, lembra do segundo princípio, elas são gestão democrática, então cada um tem um voto, não importa a sua participação, mas essa participação tem que existir, a participação econômica. Então, quando você vai constituir um negócio, você tem que ter um investimento inicial. E as outras pessoas que vão entrando depois que o negócio está constituído, é definido no estatuto a questão da quanto a pessoa vai participar para entrar na cooperativa. Bom, assim que a pessoa entra, ela participa depois no funcionamento da cooperativa. Se a cooperativa no setor agropecuário, por exemplo, trabalha na comercialização dos produtos, isso quer dizer o quê? Que ela é um agente intermediário ali na cadeia, da porteira para fora,
Então, o cooperado que é produtor, ele entrega o seu produto para a cooperativa e a cooperativa remunera ele nessa entrega, e aí ela vai fazer algum tipo de serviço, vai agregar algum valor, vai fazer o transporte, vai embalar, vai colocar uma marca e vai colocar no mercado. Isso são serviços que a cooperativa presta. Então, o cooperado, que momento ele participa? Quando ele entrega a matéria-prima. E aí, essa matéria-prima, ela simboliza também um ato cooperativo, um ato de cooperação, uma participação econômica. Então, o cooperado entrega durante o ano e aquilo vai girando o negócio, né, durante o ano, e a pessoa vai participando economicamente durante o ano. No final do ano, é feito o balanço disso tudo, e se tiver um resultado positivo, isso quer dizer que toda vez que você entregar um produto a uma cooperativa e ficar ali sua participação, e esse resultado financeiro dessas transações forem acima do que custou o negócio cooperativo, esse benefício é distribuído às pessoas que contribuíram para esse resultado. E aí existe a distribuição dos benefícios dessa participação econômica. Nós chamamos isso de sobras, não lucro como é numa empresa. E nas associações não existe essa repartição, não existe essa questão de resultado financeiro. Então, há uma outra diferença também entre cooperativa e associação, essa distribuição dos resultados, que a gente chama na cooperativa de sobras, ou também uma distribuição das perdas, se ocorrer algum resultado negativo, abaixo, né, com custos maiores do que as receitas. Também existe isso, mas tudo está em torno do terceiro princípio, que é a participação econômica. Quarto princípio do cooperativismo, seguindo a sequência, esse princípio é muito importante, ele deve ser preservado e nós, como agentes do governo, estamos à disposição das cooperativas, assim como todas as políticas públicas em todos os níveis, para desenvolver e fomentar o cooperativismo, mas de uma forma que preserve a autonomia e independência dessas cooperativas. Elas devem seguir o seu caminho, não importa as mudanças de gestões, as mudanças econômicas e todas as atividades que acontecem durante a vida da cooperativa, ela deve ser preservada a questão da autonomia e independência, para que ela siga seguindo, né, o seu objetivo final, que é gerar benefício social e econômico para seus cooperados e as gerações e gerações se perpetuem. E para isso é importante preservar o princípio da autonomia e independência das cooperativas. O quinto princípio do cooperativismo, seguindo a sequência dos princípios, é a educação, a formação, a informação. Isso é o maior bem que uma cooperativa pode ter, é o maior bem que um grupo pode ter. É a questão do que está dentro da nossa cabeça, uma coisa que nunca é roubada, que está sempre dentro da gente, que é a nossa informação, a nossa formação, a nossa experiência. Então, as cooperativas, por serem feitas de pessoas, elas precisam de pessoas que tenham educação em cooperativismo, que saibam o que é uma cooperativa. É esse o papel que eu estou fazendo aqui para vocês, de levar informação. E para a gente começar uma cooperativa, é muito importante que esses cooperados e também quem vai ingressar uma cooperativa, que saiba o que é uma cooperativa, saiba o que é o cooperativismo, como ele funciona. E isso é a questão da educação cooperativista, formar cooperados, formar pessoas que sabem o que é a cooperativa. Outra coisa importante são pessoas que tenham formação na área. Por exemplo, você vai montar um negócio, você tem que ter dentro desse negócio pessoas que sabem do negócio, que são formadas naquele assunto, que saibam administrar, que saibam produzir, que saibam cuidar daquela atividade da forma profissional, para poder a cooperativa também ser um empreendimento competitivo, que ela tenha capacidade de vencer os obstáculos, vencer as tecnologias, né, inovações, e isso precisa de ter formação e informação, que a informação hoje é a coisa mais importante que existe na humanidade. Quem tem a informação tem o poder. Então, as cooperativas precisam de ter informação. Então, esse princípio é fundamental. Tão importante que toda cooperativa tem um fundo lá na sua contabilidade, quando tem um resultado final, ela reserva 5% de tudo que ela tem de resultado para investir em educação, formação e informação, que é o quinto princípio do cooperativismo. Bom, seguindo a sequência, o sexto princípio do cooperativismo é o princípio da intercooperação, que é a cooperação entre as cooperativas.
Existe a cooperação entre os cooperados, que constituem uma cooperativa, mas também existe o princípio da intercooperação, que são diversas cooperativas e todo o sistema cooperativista se juntando, se unindo, criando uma grande rede de trabalho, uma grande união das cooperativas, né, onde muitas cooperativas que têm objetivos em comum se juntam. Se juntarem 3 cooperativas, junta-se uma central. Se juntarem 3 centrais de cooperativas, se junta uma confederação de cooperativas ou uma cooperativa de um nível maior. E assim vai se juntando as cooperativas para formar um grande sistema. Além disso, também temos os órgãos de representação do cooperativismo, né, que fazem também esse trabalho de organização do sistema e representa no nível estadual, no nível federal e também no nível internacional, por meio da Aliança Cooperativa Internacional. Então, todo o sistema de cooperativismo, ele trabalha seguindo o princípio da intercooperação, que é uma cooperativa ajudando uma outra. Bom, seguindo a sequência, o último princípio do cooperativismo é um princípio da responsabilidade social, é o interesse pela comunidade. De nada adianta essa cooperativa que surgiu muitas vezes da miséria, da situação ali no meio de um problema social e foi se desenvolvendo e melhorando a sua comunidade, melhorando a sua região. E essa cooperativa que deu certo está inserida em uma comunidade ainda empobrecida e com carências. Então, um trabalho importante, que é o princípio da responsabilidade social das cooperativas, o 7º princípio, ele é a questão da cooperativa também se envolver onde ela está inserida, na comunidade, na sua região, no seu território, né? Ela tem um papel de disseminar o cooperativismo e de melhorar as condições de vida também daquela região dentro das suas possibilidades. Bom, então aí foi passado para vocês os 7 princípios do cooperativismo. Esses princípios, eles geram para a gente o que é uma cooperativa. Se você juntar todos os 7 princípios e você entender todos esses princípios que foram falados, você vai poder ter clareza do que é uma cooperativa. Tá? A cooperativa, ela é uma organização de pessoas que se juntam de forma livre para administrar um empreendimento, né, um empreendimento econômico, mas com características de uma associação, onde as pessoas têm a questão da autogestão democrática, né, e também tem a questão da responsabilidade social, a responsabilidade junto ao meio ambiente, junto à comunidade. Então, ela segue todos esses princípios, mas, ao mesmo tempo, ela é um empreendimento. E, por meio desse empreendimento econômico, você vai conseguir melhorar as pessoas que participam ali daquele negócio, melhorar de vida economicamente e aí, por meio do econômico, resolver os problemas sociais. Isso é uma cooperativa. Bom, gente, continuando a nossa sequência sobre a questão das cooperativas, uma coisa muito importante e que surge uma dúvida sempre dentro dos grupos de produtores é qual é a diferença entre uma cooperativa e uma associação. Tá? Então, definindo o que é uma cooperativa, nós podemos agora ver as diferenças entre uma cooperativa e uma associação. Primeiro, uma cooperativa ela é feita de pessoas e uma associação também é feita de pessoas. O que importa dentro da estrutura da cooperativa e de uma associação são as pessoas. Então, essa é uma característica que as duas são iguais. E todas as duas são uma associação de pessoas, um grupo de pessoas unidos para resolver um problema em comum. A grande diferença entre uma associação e uma cooperativa é a questão do objetivo. Na cooperativa, as pessoas se unem com o objetivo de satisfazer necessidades econômicas por meio de um empreendimento econômico. Em uma associação, as pessoas se juntam em torno de um objetivo não necessariamente econômico, um objetivo que pode ser resolver um problema que é de uma outra natureza que não de uma natureza econômica, não é um negócio. Né? As pessoas se juntam, por exemplo, para poder resolver problemas de acesso à educação, de acesso a benefícios, de acesso às infraestruturas, de acesso a serviços do governo, políticas públicas. Então, por meio da associação, você tem acesso a situações que sozinho você não consegue resolver.
E quando você se junta em uma associação, você é muito mais forte, você representa um grupo maior, você está organizado com base em uma lei, e aí você vai ter abertura e condições de poder resolver problemas que vão satisfazer a você e ao grupo que está unido. Mas esse grupo não está unido com o objetivo financeiro, com o objetivo econômico, como uma cooperativa, e sim com um objetivo social. Com base nisso, para se constituir uma associação, não existe um número mínimo de pessoas. A gente entende que por ser um grupo de pessoas, então, a partir de 2 pessoas já é um grupo, né? 2, 3, 4, então não existe um mínimo de pessoas. Enquanto que na cooperativa, a lei define um número mínimo de pessoas. Tá? Para as cooperativas agropecuárias, que vão comercializar a produção, que vão prestar algum tipo de serviço voltado para o beneficiamento da produção ou para compras coletivas, para diminuir o custo de produção, então, para esse tipo de cooperativa, precisa de 20 pessoas, enquanto que para a associação não existe esse número mínimo. Essa é uma grande diferença. A outra diferença muito importante, que também está relacionada à questão do objetivo, que a cooperativa tem um objetivo econômico, a associação tem um objetivo social, é a questão da participação econômica. Nas associações não existe uma previsão de participação econômica e também não existe uma previsão contábil ou jurídica para a distribuição dos benefícios econômicos, que, como eu expliquei em cooperativa, vem as sobras. Então, nas cooperativas existem toda uma legislação que define como que vai ser distribuído as sobras, enquanto que nas associações não existe sobras, não existe distribuição de resultados. Isso é uma diferença muito grande. Então, as associações aqui no estado do Amazonas, elas conseguem participar dos programas de comercialização, das políticas públicas que a gente chama de mercado institucional, que é a venda para merenda escolar, o PAA, que é a aquisição de alimentos, diversas políticas de comercialização, as associações, elas participam. Só que o objetivo da associação, ela é facilitar o acesso daqueles associados a um mercado institucional, onde ela é apenas um agente que organiza a produção e repassa, né, a produção para o mercado, no caso, o exemplo que eu estou dando, o mercado institucional, e não visa lucro e não visa resultado financeiro. Lembrando também que as cooperativas também são entidades sem fins lucrativos, mas por ser uma atividade econômica, ela pode gerar resultados positivos. Mas na cooperativa a gente chama esse resultado de sobras e não de lucro. E o prejuízo a gente chama de perdas. Então, existe toda uma legislação que define a distribuição desses resultados para o cooperado. A cooperativa, como organização jurídica, ela não tem lucro. Quem tem lucro são os cooperados. E existe todo um mecanismo contábil para poder fazer essa questão da distribuição. E nas associações não existe isso. Não existe esse resultado que vai ser distribuído. Ela apenas deve servir ali e ter os seus custos, esses custos devem ser cobertos e caso tenha um resultado, esse resultado não é dividido entre os associados, ele fica ali na entidade. Tá? Essa é uma grande diferença. Bom, a outra grande diferença está em relação ao patrimônio. O patrimônio das cooperativas são de propriedade coletiva. Todos os cooperados, por meio das cotas de participação, eles sabem identificar quantos por cento tem da sua participação naquele patrimônio. E o patrimônio pertence aos cooperados dessa forma. Então, existe toda uma questão patrimonial, uma questão privada, que as cooperativas podem administrar o seu patrimônio, podem colocar ele como garantia, quando isso tudo aprovado em grupo, né, em assembleias, podem acessar linhas de financiamento junto aos bancos, que existem várias linhas interessantes, com juros baixos, nos bancos públicos principalmente. Né? Aí nós estamos falando da AFEAM, Governo do Estado, o Banco do Brasil, o Banco da Amazônia, a Caixa Econômica, diversos bancos tem, além dos bancos cooperativos, que são muito importantes hoje também dentro do cenário agropecuário. E existem linhas de financiamento especiais para cooperativas. Agora, a associação não. A associação, o patrimônio dela, ele está todo dedicado ao seu objetivo social, ao seu objetivo definido em estatuto. E esse patrimônio, ele não pode ser colocado como garantia, porque não existe uma divisão dele em cotas, não existem cotas em associações. Existe apenas
a questão da participação da pessoa, mas não a participação financeira. Então, o bem da associação, ele não pertence ao associado, ele pertence à associação e àquele objetivo, que é um objetivo social. Então, as associações, elas não podem colocar o seu patrimônio como garantia para bancos, elas não têm acesso ao crédito como têm as cooperativas e as empresas privadas e as pessoas físicas. As associações, pessoas jurídicas, elas seguem um objetivo social e devem ter o apoio do governo e são muito importantes para que as pessoas se organizem e tenham voz, que tenham participação, principalmente na questão política. Porque existe, né, as pessoas que a gente elege no dia da eleição, que são nossos representantes políticos que são uma classe ali que representa a questão das políticas públicas e faz todo o trabalho, né, político. As associações, no caso, elas são organizações da sociedade e elas também têm um papel importante nessa participação. Então, é muito importante o setor agropecuário, a agricultura familiar, os povos e comunidades tradicionais terem uma associação para que eles tenham voz, para que eles se mostrem para a sociedade de forma organizada e com isso possam acessar os seus direitos. Esses direitos que muitas vezes são difíceis de chegar nas distâncias que nosso Amazonas possui. Então, se as pessoas estão ali desorganizadas, que estão naquele comportamento, né, que não é a cooperação, que no caso é a oposição, a briga, o conflito, ou estão acomodadas, ou estão ali competindo entre elas, cada um por si, né, esses comportamentos, eles dificultam o desenvolvimento, dificultam a chegada, né, das políticas públicas, e aí essa organização feita pelas associações e esse acesso, essa voz que a comunidade vai ter, que aquele grupo de produtores vai ter, é muito importante. Então, o cooperativismo, ele vem das associações. A base do cooperativismo, a estrutura das cooperativas são as associações, são os grupos de pessoas. E elas devem também ter o seu papel, que é muito importante, a questão da formação dos cooperados. É muito natural que surja primeiro uma associação, porque ela é juridicamente mais fácil de ser constituída. Então, ali vai surgir um grupo de pessoas que vai começar a se relacionar, a ter um papel assim de conhecimento de um comportamento de um para o outro. E isso é muito importante para que depois seja a base para a constituição de um negócio, de uma cooperativa. É isso que eu tenho para falar para vocês. Tudo de bom, cooperem, tá? Sejam unidos. Isso é muito importante para que nossa sociedade cresça e evolua e siga um caminho de prosperidade. Com isso, chegamos ao fim da nossa palestra. O IDAM, que é o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas, órgão oficial de assistência técnica e extensão rural, está à disposição por meio da Gerência de Apoio de Organização de Produtores e de todas as unidades locais espalhadas em todos os municípios para orientar na constituição de cooperativas e associações e assessorar o desenvolvimento dessas cooperativas durante todo o seu processo de amadurecimento. Eu agradeço a todos que assistiram esse vídeo e me coloco à disposição junto ao IDAM para a gente tirar todas as dúvidas em relação ao funcionamento de cooperativas e associações. Desejo a todos uma vida de muita cooperação.